Bem-vindos ao programa Orando pela Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta, trazendo uma mensagem de esperança e um momento de oração para você se juntar a nós em oração pelos problemas da sua cidade, da nossa cidade. E hoje vamos orar por um motivo muito importante e por pessoas que precisam das nossas orações. O tema de hoje é a agressão aos professores. Dia 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A data foi instituída em 2016 por meio da Lei 13.277, relacionada à tragédia que aconteceu em 2011, quando um jovem de 24 anos invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 11 crianças. Um fato mais recente de violência em ambiente escolar foi no dia 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo. A dupla de atiradores, Guilherme Talci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. O bullying, também chamado como intimidação sistemática, é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre autoridades instituídas. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Muito bom ver o que a Bíblia fala sobre as instituições que Deus estipula, né? E olha só, uma notícia, uma matéria da Veja apontou que indicadores globais mais recentes colocam o Brasil como o país mais violento contra professores. Apenas no estado de São Paulo, o número de docentes que dizem ser eliminados de algum tipo de violência acrescentada nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa mais recente realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2013, 12,5% dos professores ouvidos no Brasil declararam ser alvos de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. É o percentual mais alto entre os 34 países, indica a pesquisa. O índice médio global é de 3,4%. Logo abaixo do Brasil está a Estônia, com 11%, e a Austrália, com 9,7%. Já na Coreia do Sul e na Malásia e na Romênia, o índice é 0%. O levantamento foi feito com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, que são alunos de 11 a 16 anos, em 34 países. A fonte dessas informações é a revista veja.abril.com.br, o site, né? E é isso aí, eu comentei com vocês no começo do programa que dia 7 de abril é o Dia Nacional contra a Violência nas Escolas. Vamos ver um pouquinho agora sobre por que esse dia foi criado e alguns dados também em relação à violência nas escolas com o reverendo Arival Dias Casimiro. Tem um fato que aconteceu em 2011 lá na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Sim. Quando aquele jovem de 24 anos, ele invadiu a escola e matou 11 crianças, né?
Recentemente nós tivemos aqui outro caso aqui na zona leste de São Paulo. Suzano, né? Suzano. E cada dia a gente observa tragédias desse tipo, né? Por causa desse incidente de 2011, o MEC criou, né, no dia 7 de abril, é o Dia Nacional de Combate à Bullying e à Violência nas Escolas. Precisamos entender o que significa violência nas escolas, porque existe a violência contra o professor, existe a violência entre os alunos, aquilo que chama de bullying, né? Existe a violência fora dos portões, na porta das escolas, com a questão da droga, da venda de droga. E hoje a Polícia Militar tem feito um trabalho maravilhoso, né? Faz essa ronda escolar, tentando proteger a escola da violência e da droga. Só para você ter uma ideia, você, Lídia, e os nossos ouvintes, nós temos assim estatísticas estarrecedoras, né? O Brasil está em primeiro lugar, em violência nas escolas. Contra os professores. Né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez uma entrevista, né, com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental médio, e o Brasil está em primeiro lugar. Depois é seguido pela Estônia e depois a Austrália. São os 3 países onde acontece a violência nas escolas. O Sindicato dos Professores aqui do estado de São Paulo, o Sindicato das Escolas Estaduais, né, diz que cerca de 51% dos professores da rede pública, da rede estadual, já sofreu algum tipo de violência. Violência verbal, violência física. De vez em quando surge aí na televisão algum vídeo, né, mostrando alunos agredindo professores e alguns professores também agredindo alunos. Números fortes, né? Olha só, e você já parou para pensar no que pode estar causando esse comportamento do aluno? Nós destacamos alguns pontos que podem ser motivos causadores dessas agressões. Veja só. A gente, quando vai entrar a fundo nessa questão da violência da escola, a gente descobre que falta família, né? Falta pai, falta mãe, falta limites dentro de casa. Os pais não estão nem aí para os filhos, não estão preocupados com a educação dos filhos. E um adolescente, por exemplo, que não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar nenhum tipo de autoridade. Ele não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar o policial militar. Quer dizer, ele não respeita a autoridade, né? Essa é uma crise que a gente está vivendo. Tem crianças aí de 4, 5 anos também que nós temos a nossa creche, escola, e uma vez lá nós pegamos um caso de um menino que mordia os coleguinhas de 5 anos. E aí foi feito um trabalho com a psicóloga, acompanhou, ele convivia dentro de casa com um quadro de violência. E ele não tem sentido um menino de 5 anos começar a morder os colegas dentro de uma creche, né? Mas acontece, hoje nós estamos vivendo uma crise na família, e essa crise de violência, de agressividade, de falta de limite, de falta de respeito pelo direito do outro, tem assim crescido de uma forma assustadora, né? O bullying quase sempre acontece com aqueles que sofrem uma perseguição silenciosa e muito mais por aqueles que são tímidos, que não são tão extrovertidos, e profissionais indicam para analisar o comportamento, por exemplo, morder a criança, cair o rendimento escolar, para identificar possíveis casos. Mas além dessa forma de bullying, hoje temos outro problema grave, que é o cyberbullying, que é pelas redes sociais. Você já parou para pensar nisso? É muito bom ficarmos atentos no que está rolando nas redes sociais também. Dá uma olhadinha só. Olha, a situação, eu acho que essa estatística aí está muito baixa, né? Às vezes tem... Porque essa questão de brincar, de gozar com o outro, isso faz parte da camaradagem, né? Sim, porque o crescimento, né? O crescimento. O adolescente, ele sai do ambiente protegido da família e vai para a escola, e ali ele vai crescer socialmente
na educação presencial, se relacionando, divergindo de ideias, de comportamento, mas ali também ele vai aprender a respeitar o outro, né? Agora, essa questão de você hoje, né, tirar fotografia de colegas e expor essas fotografias através das redes sociais, intimidar pessoas, inclusive há muitos professores que não têm Facebook por causa dos alunos, né? Porque tem alunos que conseguem entrar no Facebook dos professores, implantar mensagens, implantar fotografias, ou seja, o bullying via as redes sociais é uma coisa tremenda hoje. Outro ponto que podemos ver que a violência nas escolas acontece em todo o Brasil, independente de ser escola pública ou particular. E essa violência também está ligada com o consumo de bebidas e álcool. Vamos ouvir o que o pastor Erival tem comentado sobre isso. Quem estudou aqui em escola pública sabe, né? Eu estudei em escola pública, mas poucos anos atrás, né? Mas hoje, com o crescimento do uso de drogas, né? Com essa questão da promiscuidade social, as escolas têm sido palcos assim de violência das mais diversas, né? Não sei se você sabe, mas em escolas públicas, muitos adolescentes eles fazem o consumo do álcool, né? Fora na periferia da escola, mesmo tendo uma lei proibindo de vender bebida, né, para menores. Eu não sei se você acompanhou, a Janaína Pascoal, ela entrou com um documento, um projeto de proibir as festas dos universitários, das academias de jovens, né? Que as empresas de bebida fornecem a bebida e patrocinam esse tipo de coisa, mas depois há muita violência. Aqui na USP, nós estamos aqui próximo da USP, de vez em quando morre um aluno aí por bullying, por festa porque perde o limite, perde completamente, né? Sem limite. Às vezes lá na porta do Mackenzie, eu ia levar meus filhos para estudar lá e você tinha ali o pessoal panfletando, né? Festa disso, festa daquilo. E menina não paga, você paga bebida grátis. É um negócio tremendo, né? Porque a questão do álcool e da droga na escola, com o componente aí da ausência da educação familiar, né? Porque essa é a nossa grande divergência atual hoje, é que nós entendemos que é a família que educa, né? A escola ensina, mas quem educa é a família. E você observa como é diferente o comportamento de estudantes que têm a presença da educação familiar, da formação familiar, do exemplo de pai, do acompanhamento, do limite, né? Por limite, principalmente para o adolescente. Isso tudo reflete no comportamento dele dentro da escola. E você pode estar se perguntando o que fazer para resolver isso, né? Nós acreditamos que existem alguns passos importantes para serem tomados nessas ocasiões. Veja alguns pontos que o pastor Erival trouxe para a gente. Mas é isso aí, nós temos que encontrar soluções, né? E hoje a Polícia Militar se aproximou muito da escola. Eu creio que a família, principalmente as escolas de bairros, cada vez mais os pais devem se aproximar da escola, né? A importância de ter a associação dos pais, do acompanhamento do desenvolvimento da vida estudantil, né? As notas, as reuniões de pais e mestres, a conversa com o professor. Eu creio que só nos tornando mais amigos da escola é que a gente poderá encontrar saídas. Não existem soluções assim fáceis para esse problema tão grave, né? Visto que o esporte pode ajudar muito a tirar o jovem das drogas e das bebidas, essa seria uma estratégia para que as escolas podem usar para amenizar ou até acabar com a violência. Reflita com a gente. Isso é um modelo, você tem no modelo americano, né, de educação. O americano, geralmente ele constrói junto da escola um parque esportivo muito grande, né? Eles fazem lá as competições entre escolas, entre universidades, né? Tem os jogos universitários, tem os jogos estudantis, tudo isso
para tirar o jovem dessa questão da bebida, da droga. Quer dizer, de vez em quando aparece um maluco lá também, entra na escola, sai dando tiro para todo lado. Isso não, mas pelo menos eu creio que, por exemplo, reduzir, por exemplo, quando você vai para uma escola estadual de periferia, aquele aluno daquela escola, ele não tem área de lazer, né? Sim. Você não encontra área de lazer em favela, em bairros de periferia. Até pelo espaço físico, né? Então, eles não têm onde gastar energia, né? Sim. Onde desenvolver a sociabilidade. Isso aí gera realmente um comportamento violento, né? Agressivo dentro das escolas. Agora, olha só, presta atenção nesses conselhos que o pastor Erival vai nos trazer para os pais com versículos bíblicos. Veja só que mensagem importante. E filho que respeita pai e mãe vai respeitar a autoridade aonde ele estiver. Veja só. Ninguém é obrigado a ter filho, né? Mas depois que você tem filho, vai dar trabalho. E independentemente da fase, né? A gente às vezes pensa que dá trabalho quando é criança, não. Depois tem a adolescência, tem a idade de jovem, depois vai para a universidade, depois... Então, quem tem filho não tem mais sossego, né? Então, o caminho é justamente entender que tanto a maternidade quanto a paternidade é uma missão. E nós temos que cuidar, nós temos que educar os filhos. Se os pais investem na educação dos filhos, ele vai entregar um produto, né? Um cidadão para a sociedade muito mais equilibrado, muito mais respeitador, menos violento do que aquelas crianças que são criadas ao léu, né? Então, a Bíblia ensina claramente, há muitos princípios lá na Bíblia, em Provérbios, né? Que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Não no que ela quer andar, no que ela deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Isso é uma promessa de Deus. Também a Bíblia está cheia de textos onde nós não devemos poupar a disciplina dos filhos. Você pode conversar, você pode dialogar, você pode impor limites para os filhos. Porque, às vezes, o que está faltando o pai exercer essa função, né, de disciplinar os filhos, né? Há um texto na Bíblia que diz que nós devemos criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, né? Você não pode soltar o filho assim, achando que o filho deve fazer o que quer. Então, o pai, ele tem autoridade, né, diante da palavra de Deus. Os filhos, eles são orientados pela palavra de Deus a honrar pai e mãe, a respeitar pai e mãe. Você pode ter certeza, Lídia, filho que respeita pai e mãe vai respeitar a autoridade onde ele estiver. Claro, eu acho que nada substitui a educação familiar. É na educação que você passa os valores, né? Aliás, há um pensamento que até aos 7 anos de idade a criança aprende tudo o que ele precisa. Depois dos 7 anos, ele vai colocar para fora aquilo que ele aprendeu, né, de pai e mãe. Isso é uma teoria pedagógica, né? Então, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Então, se nós queremos diminuir a violência nas escolas, a violência em qualquer lugar, nós temos que trabalhar o conceito de educação familiar, né? Os pais precisam exercer a missão da paternidade e da maternidade. Tem muito professor que entrou em depressão, isso é um problema geral, né? Se você pega o profissional médico hoje, ele não quer trabalhar em posto de saúde em periferia porque os médicos são agredidos, né? Sim. Sofrem todo tipo de violência. Então, o professor, dessa mesma maneira, né? Eu conheci um professor aqui, colega nosso, amigo, e ele dá aula na escola estadual que ele trabalha com um taco de beisebol na mão. A que ponto chegamos, né? Ele disse, não, eu não agrido ninguém, mas eu vou com esse taco, é meu companheiro inseparável, eu vou dar aula com esse taco de beisebol. Existem algumas atitudes que poderiam ser tomadas para que esse número de violência pudesse ser reduzido? Vamos ver. Eu entendo que se
houvesse um investimento, né, e a valorização do professor. Isso é verdade. No Japão acontece muito essa valorização. Que a figura do professor fosse resgatada como aquela peça-chave importante na educação, no processo de ensino-aprendizagem. E houvesse mais, né, o incentivo para as famílias, do ponto de vista dos pais exercerem o papel de educadores domésticos. Eu creio que reduziria muito essa violência, certo? Eu acho que não tem. Agora, tudo que se refere à educação demora, né? É verdade. Tudo, porque o processo é lento. Aliás, diz que você tem aí duas opções. Ou você faz uma guerra para produzir mudança, ou você escolhe o processo de educação. Você pode observar que essa questão da educação, tanto a educação fora de casa, a educação formal e a educação doméstica, elas são parceiras. E se elas trabalharem em sintonia, pode ter certeza que esses números aqui baixarão em muito, em muito. Agora, o momento mais esperado do nosso programa, que é o momento de oração. Vamos nos unir em oração pela violência nas escolas. Mas antes disso, uma reflexão do Salmo 33 com o reverendo Arival. E depois dessa reflexão, ore junto com a gente. Quero só ler aqui o Salmo 33, né? E versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, se nós não podemos negar essa questão da violência, ela é uma realidade, mas nós não podemos simplesmente também nos render a isso e dizer que isso é normal, né? Nós temos que enfrentá-la e buscar soluções. E Deus está pronto para nos ajudar nisso aí, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos acolher e vai nos livrar de todos os nossos temores, de todas as nossas violências, tá certo? Amém. Senhor Deus, nós queremos Te louvar por esse dia. Queremos Te louvar, Senhor, pela oportunidade que temos de buscar soluções à luz da Tua palavra para os problemas da nossa cidade. Eu quero colocar diante de Ti agora todos os estabelecimentos de ensino do Estado, da Prefeitura, particular, onde neste momento os nossos filhos, os nossos jovens e adolescentes estão sendo formados, ó Deus, educados para serem cidadãos, bons pais de família também. Então, Pai, pedimos uma bênção toda especial para que o Senhor guarde as nossas escolas da violência, Pai. Que o Senhor possa ajudar a polícia a combater a marginalidade, que o Senhor também tenha misericórdia dos professores, dos diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, que haja, ó Deus, um temor a Ti, acima de todas as coisas, e que a educação possa ser praticada nas nossas escolas cada vez mais com menos violência. Que aprendamos, ó Deus, no temor do Senhor, a respeitar uns aos outros, a respeitar autoridades. E pedimos uma bênção toda especial para a família brasileira, Senhor, os lares do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Que o Senhor os proteja da violência, os proteja das drogas, os proteja, ó Deus, da promiscuidade sexual e de tudo isso de ruim, ó Deus, que pode acontecer com eles. Continue nos dando graça e misericórdia para que... Chegou ao final do nosso programa, eu quero agradecer muito pela sua companhia e por ter se juntado a nós para orar pelos problemas da nossa cidade, hoje em especial pelos professores. Eles precisam de nossas orações. Amanhã estaremos novamente aqui para mais um momento como esse. Junte-se a nós, assine o canal também para receber as notificações e a sua vida ser edificada com muito conteúdo cristão de qualidade. E se você foi edificado com o conteúdo desse canal, nos ajude a mantê-lo no ar compartilhando, divulgando. Seja um missionário virtual, espalhe, compartilhe a palavra de Deus. Até amanhã, fiquem com Deus.